O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Hoje, 30 de junho de 2021, Casa de Pai José Cambinda, onde damos início aos nossos trabalhos com a prece do nosso irmão Gustavo. Bendito Deus, dirigimos a Ti nossos anseios como humildes discípulos da doutrina de amor ensinada e praticada por Cristo, nosso modelo e guia. Dai-nos, Pai, o amparo através da espiritualidade amiga e a luz da verdade através do Seu Evangelho. Dai-nos também a inspiração para a prática do bem, mesmo diante das dificuldades, pois sabemos que fora da caridade não há salvação. Perdoe, Senhor, nossas fraquezas e ignorâncias, pois nos reconhecemos como espíritos em processo de evolução ainda negligentes. Senhor, que as palavras proferidas no dia de hoje nesta Casa do Caminho possam tocar a cada um de nós, despertando-nos para a importância de caminharmos dia após dia ao lado da luz. Que assim seja. Nossa irmã Mariane fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 4, Trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Teremos na noite de hoje nossa irmã Isabel Cristina, filiada à nossa casa, que fará seu estudo para o nosso aprendizado. Tema: a morte e o luto. Olá, muito boa noite a todos. É sempre muito bom, nós nos reencontrarmos, mesmo que remotamente, mas traz aquela conexão com o Salão de Francisco, e como estamos com saudade do Salão de Francisco. O tema da noite de hoje, nós vamos falar sobre a morte e o luto. É um tema difícil porque a morte tornou-se uma coisa muito distante de nós e nós não gostamos de falar nesse assunto, o que é muito natural, porque é um assunto que traz dor. Mas é preciso falar disso, E todos os dias é um vai e vem e a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar,
tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São dois lados da mesma viagem. O mesmo trem que chega é o trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida nesse meu lugar, é a vida nesse meu lugar, é a vida. Esse é um trecho de uma música do Milton Nascimento e do Fernando Brant, que chama-se Encontros e Despedidas, e eu acho que ela retrata bem o tema da noite de hoje, porque a morte é encontro e é despedida. E aí a gente vai ver que Chico dizia assim pra gente, que nós vamos escapar da morte quantas vezes forem preciso, mas nós nunca vamos escapar da vida. E essa música retrata bem isso, né? Mas o que é a morte? A morte é uma coisa, é uma parte integrante da nossa vida. É muito natural, tão natural quanto o nascimento. Só que no nascimento nós comemoramos. E na morte a gente evita falar nisso. Nós evitamos falar na morte porque a morte, ela traz muitos aspectos. E esses aspectos todos trazem muita angústia, muita dor, muito sofrimento, por isso que nós não gostamos de falar do assunto. Os aspectos que a morte traz são perturbação espiritual, a morte rápida, a morte demorada, a morte por acidente, a morte por doença natural, a eutanásia, o suicídio, a doação de órgãos, o velório, o luto, tudo isso envolve a morte e tudo isso envolve dor. Por isso que nós talvez evitamos tanto falar desse assunto, né? Mas é uma coisa que vai acontecer na vida de todos nós. Isso não temos como escapar. Nós podemos até retardar um pouco hoje, né, pelo avanço da tecnologia, da medicina, mas escapar dela é inevitável, né? E a preocupação com a morte sempre acompanhou o homem desde os primórdios, mas até o início, mais ou menos, do século XX, era uma coisa muito natural. Morrer era considerado pelas pessoas como parte natural da vida. A morte era, assim, um acontecimento familiar. Porque nós cuidávamos dos doentes em casa, eles morriam em casa e eram velados em casa também, né? Capela mortuária é uma modernidade, né? Aqui em Barra do Piraí, por exemplo, tinha ali na Santa Casa um cômodo e no pronto-socorro tinha mais um, mas muitas pessoas eram veladas nas suas próprias casas. E isso acontecia inclusive com a presença das crianças. Então, talvez o medo da morte no passado tenha sido menor por conta desse convívio que hoje a gente não tem mais. Porque nessa época, o morrer devagar, a boa morte era morrer devagar. A morte rápida, ela era considerada desonrosa. E por quê? Porque na morte lenta, vamos dizer assim, as pessoas que estavam partindo, elas tinham tempo de se despedir, de perdoar, de pedir perdão, de deixar orientações, ao passo que a morte rápida não. E hoje, porque nessa época a preocupação não era morrer, mas era morrer só. E hoje as pessoas morrem só nas UTIs. E eu não estou falando da pandemia. Eu estou falando de qualquer outra doença. E eu também não estou aqui dizendo que a gente não tem que levar os nossos entes queridos que estão doentes para um tratamento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a morte foi se tornando cada vez mais distante. Então nós não vivenciamos esses momentos, nós não vivenciamos a hora da partida, muitos de nós não. E isso fica mais difícil da gente conseguir processar, traz angústia, traz insegurança, né? O Herculano Pires, ele tem um livro que chama-se Educação para a Morte. E para que isso, né? E ele diz que as religiões poderiam ter prestado um grande serviço, porque, na verdade, o que as religiões fizeram foram alimentar ainda mais crenças em relação à morte, o que traz para a gente toda essa angústia. Mas a educação para a morte, ela consiste para nós entendermos a realidade da vida, mas não no viver,
mas no existir e no transcender. Aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 149, do capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, quando Kardec pergunta assim para os espíritos: em que se transforma a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Essa questão eu coloquei ela aqui só para nós entendermos. Quando Kardec coloca alma, ele quer dizer que alma é o espírito encarnado. Então, quando nós desencarnarmos, voltamos a ser espírito. E na questão 155A, ele pergunta assim: como se opera a separação da morte, da alma e do corpo? E aí, os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Essa é a 155, perdão. A 155A, a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam, mas não se rompem. E quando ele fala aqui dos dois estados que se tocam, muitos de nós já devem ter presenciado uma pessoa que está quase partindo. Ela começa, às vezes, ver e falar que está tendo a presença de pessoas que já nos antecederam, que já partiram antes de nós. E muitas das pessoas acham que elas estão delirando, mas não. É exatamente esses dois momentos que se tocam. Ela está sendo amparada, recebida por aqueles que nos antecederam, porque nós nunca estamos sozinhos. O Pai não desampara nenhum de seus filhos, ninguém está sozinho, a não ser que você não queira ver, não queira. Isso é uma outra história. Tem aqui, nessa questão, um comentário bem extenso do Kardec que eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhadinha. E na 165, ele vai perguntar assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Porque é esse momento de transição, Aí os espíritos respondem: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce a maior influência. Aí no comentário do Kardec ele coloca assim, eu vou só destacar esse trecho porque é um outro comentário também enorme. A duração da perturbação de após-morte é muito variável, pode ser de algumas horas, como de muitos meses, de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Mas quem tem medo da morte? Medo de quê? Todos nós, meus amigos? Todos nós temos medo da morte. Eu estava preparando esse vídeo e aí os amigos espirituais disseram assim: avisa para a galera que está lá na página hoje do Pai Cambinda assistindo essa palestra que todos vão desencarnar no desencarne coletivo. Brincadeirinha, gente? Mas pode acontecer, não pode? Mas a pergunta é: nós pensamos nisso? Quem está preparado para morrer? Por que nós temos tanto medo da morte? E se acontecesse agora? O que faltou dizer? O que faltou fazer? Do que nós nos arrependeríamos? Como que nós avaliaríamos a nossa vida nesse momento? Porque nós não paramos para pensar nisso, E aí nós vamos retornar lá no Livro dos Espíritos, na questão 941, quando Kardec pergunta assim: para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E a resposta é também extensa e também tem outro comentário, mas o temor vem exatamente da descrença na vida futura, da falta de informação,
das crenças que nós temos ainda, né, limitantes no nosso inconsciente, que nos disseram que nós íamos ou para um céu ou para um inferno, né, nos venderam essa imagem do paraíso, e nós sabemos que não é assim, que nós não estamos condenados a céu ou a inferno, porque o Pai nos dá outra oportunidade. O apego ao materialismo, quanto mais apego nós temos aos bens materiais, maior medo é o nosso da morte. O próprio instinto de conservação, né, que é uma lei da natureza, também faz com que a gente tenha medo da morte. E um pouco da nossa prepotência, né, do nosso orgulho, porque nós não temos controle diante da morte. Se tem uma coisa que a gente não tem controle, é isso. E quando nós não temos controle diante da morte, a gente sente insegurança, medo, ansiedade, angústia e assim por diante. No Céu e Inferno, Kardec, no capítulo 2, na parte primeira, quando ele fala do temor da morte, ele vai dizer assim, no item 4, para se livrar dos temores da morte, é preciso poder encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista. Quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina ainda sobre a vida espiritual. E ele vai dizer que o temor se enfraquece à medida que a certeza se forma, ele desaparece quando a certeza se completa. E aí, meus amigos, o Espiritismo veio e matou a morte. E Joana de Ângeles vai dizer que o medo da morte é uma herança ancestral, assim como resultado das crenças religiosas e superstições que elaboraram um Deus vingativo ou punitivo, ou do materialismo que reduz a vida após a disjunção celular ao nada. O fenômeno natural da desencarnação se apresenta como tragédia, ou constitui um término infeliz para a existência humana que sofre dolorosa punição de ser extinguida. Talvez inconscientemente a gente acabe achando que a morte é um fracasso, né? Que a gente luta a vida toda, que a gente tenta fazer de tudo o que nós gostaríamos, inclusive no próprio processo da evolução do espírito, e aí vem a morte, nos assalta e a gente acha que fracassou, que falhou. E nós falamos isso nos velórios. Querem ver? A gente fala assim, quando a gente recebe a notícia de que alguém faleceu, a gente fala assim, ah, coitado. É ou não é? Mas era tão bom. A gente também fala isso, né? E se a pessoa estava doente, a gente fala assim, descansou. Sabe de nada, inocente. Tem muito trabalho pela frente ainda, né? Mas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, algumas etapas foram suprimidas. Nós não podemos acompanhar aquele ente querido nosso doente ao hospital, nós não podemos visitá-lo, né? E os velórios foram suspensos e os sepultamentos rápidos, com pouquíssimas pessoas, caixão lacrado, ficou muito difícil se despedir da forma a que estávamos acostumados. Ficou muito difícil nós processarmos esse momento sem os rituais a que estávamos acostumados. Porque para quem fica, a separação repentina, sem os rituais, nos deixa muito angustiados e com uma sensação enorme de vazio. Porque eram nos velórios que nós dávamos vazão à dor. E recebíamos um abraço, uma palavra amiga, uma prece, e nesse momento não é mais possível. Então gera uma sensação muito ruim e é muito natural esse vazio. E isso faz parte de um outro processo, que é o luto. E o que é o luto? O luto é um processo do ponto de vista psicológico que é um conjunto de reações diante de uma perda impactante. Mas o luto pode ser luto de inúmeras outras coisas. E nesse momento também que nós estamos vivendo, há o luto de quem perdeu o emprego, o luto de quem perdeu a posição social, a condição financeira, o luto do nosso convívio, de estarmos distantes daqueles que amamos, o luto pela falta da identidade que nós temos hoje,
da vida que nós tínhamos. Nós não temos mais essa identidade, não temos mais essa referência, além do luto, da própria morte propriamente dita, né? E é um período que é muito necessário passar, o período do luto. Tem que viver todas as etapas do luto, porque se nós não elaborarmos esse processo, se nós não vivermos isso, nós não conseguimos voltar para a vida externa, né, que a gente tinha. Quem mais está enlutado talvez seja todo o corpo médico, enfermeiros, funcionários de hospitais, porque embora nós saibamos que eles não vão conseguir vencer a morte, nós não temos esse controle, mas faz medicina para curar, e diante de uma situação que totalmente desconhecida, também é um luto, e é um luto muito grande, né? Então, coisas que a gente não pode dizer para o enlutado: isso não vai passar, você não pode chorar. Não façam isso. Emmanuel diz assim: se não compreenderes a dor do seu irmão, fatalmente passará por ela. Eu vou repetir: se não compreenderes a dor do seu irmão, fatalmente passará por ela. Porque os aspectos que envolvem o luto, os aspectos espirituais e principalmente o espírita diante da morte, às vezes é muito cobrado, né? Porque dizem assim: espírita não pode chorar, não deve chorar. Aonde é que está escrito isso, gente? Que espírita não pode chorar? Pode e deve, mas o choro, pelo conhecimento que o espírita tem, pelo embasamento que ele tem do conhecimento da vida e da vida após a morte, já não é mais um choro de desespero nem de revolta. Outra falácia é: não pode chorar porque atrapalha aquele que partiu. Seria até falta de caridade nós dizermos para uma pessoa que ela não pode chorar diante da morte de um ente querido. O que nós não podemos é ficar pedindo para ela voltar, pedindo para ir junto com ela, a coisa da revolta, né, e do desespero. Mas dizer que ela não pode chorar, não diga isso nunca para uma pessoa que está vivendo isso. O que os espíritos nos pedem que nós façamos é que façamos preces. Uma prece cheia de amor, cheia de alegria, cheia de gratidão por ter vivido com aquele espírito, por ter enfrentado inúmeras situações com ele, crescido com ele. E quando vier a saudade, dizer para ele: vai, continua a sua jornada que eu vou continuar a minha daqui, na certeza do reencontro, mas com muito amor, com muita gratidão, com muita compaixão, com muita paz, transmitindo isso tudo para ele também. É preciso lembrar que o espírita é, antes de tudo, um cristão. Então, esqueçam isso de que não pode chorar ou de que vai atrapalhar. Todos nós estamos amparados. O Dr. Paulo César Frutuoso, que é um trabalhador, um médico trabalhador do lar de Frei Luís, ele tem uma frase que eu acho linda. Ele fala: a vida está na borboleta. Isso é maravilhoso, né? Mas a perda dos entes queridos, ela traz uma série de consequências, né? Porque ela faz uma série de alterações nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento e até na nossa condição física. Porque os sentimentos, no primeiro momento, é de tristeza, é de raiva, é de culpa, é de ansiedade, é de solidão, né? Os sentimentos são esses. Os pensamentos, às vezes, são de descrença, de confusão, de preocupação, né? Os distúrbios físicos, falta de apetite, falta de energia, vazio no estômago, nó na garganta. E aí a gente tem uns comportamentos de distúrbios do sono, distúrbios do apetite, isolamento social. Tudo isso faz parte desse processo. A doutora Elisabeth Kübler-Ross, eu acho que é assim que fala, ela é uma médica suíça e ela classificou o luto em 5 etapas. Ela também escreveu sobre a tanatologia. A tanatologia é uma ciência
que estuda o processo entre o morrer e o luto, e também as pessoas que estão nos cuidados paliativos, né, já no quase morte. Tânato vem do grego, que é o deus da morte. E ela escreveu vários livros a respeito desse assunto, a respeito da morte, da evolução. É muito interessante. E ela classificou o luto em 5 etapas. A primeira etapa é a negação, né? A segunda etapa é a raiva. A terceira etapa é a barganha. A quarta etapa é a depressão. E a quinta etapa é a aceitação. A primeira etapa, a negação, é não acredito. Quando a gente recebe a notícia, não é assim? Não acredito. Nossa, mas eu estive com fulano hoje, ontem, agora mesmo. Quando é uma morte rápida, né? É por isso que não é bom darmos também muitos calmantes para a pessoa que é um familiar muito chegado nesse ente que faleceu, porque ela pode ter ideias distorcidas do que aconteceu e não processar, e não acredita que morreu. Outra coisa também que convém a gente ressaltar é não mentir para as crianças, porque as crianças até os 5 anos, elas ainda fantasiam. Depois disso, elas sabem que é irreversível. Então, não mintam. Sentem, conversem e contem. Contem a verdade da maneira que for mais conveniente, mas é importante. A segunda etapa é a raiva. Por que, meu Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Aí a raiva é de Deus. Por quê? Porque Ele é o único que pode tirar a vida. Se nós não fizermos nenhuma escolha equivocada, Ele é o único que pode tirar a vida. E a terceira etapa é a barganha. Principalmente quando é mais novo, que isso acontece muito quando é mãe e filho, né? Que fala assim, ele era tão novo, por que não eu e foi ele? Por que eu não fui no lugar dele? Ou então assim, por que não morrem os bandidos? Por que não morrem os políticos? Meus amigos, todos nós temos o nosso tempo, o nosso planejamento e todos nós vamos cumpri-lo, querendo ou não. Só que como nós vamos cumpri-lo também cabe ao nosso livre-arbítrio. Chico Xavier escreveu mais de 10.000 cartas de filhos que desencarnaram. E ele dizia que nenhuma dor era tão pungente quanto a dos pais que recebiam, né, essas cartas dos seus filhos. A quarta etapa é a etapa da depressão. É a etapa que caiu a ficha. E aí agora vem a depressão, vem a tristeza. Neste momento é necessário pedir ajuda, se não conseguir processar esse luto sozinha. Pedir ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda espiritual, porque a vida continua, ela segue e existem outras pessoas na família, né? Então precisamos continuar o nosso planejamento, o nosso processo. Temos o tempo do luto, é necessário vivenciá-lo, mas tem que continuar. E a quinta etapa é a aceitação. Entrega e aceita. E o maior exemplo que a gente tem é o de Maria, quando entregou Jesus no Calvário, na cruz. E Jesus, na cruz, aproveita mais uma oportunidade para nos trazer mais um ensinamento. E diz assim, mãe, eis o seu filho. E aponta para João. E olha para João e diz, João, eis sua mãe. Vai e prega o meu evangelho. Lucas não andou com Jesus. Chegou nesse dia e ficou com Maria e escreveu seu evangelho seguindo todos os relatos dela e de João e dos outros apóstolos, né? E aqui eu vou abrir um parênteses para falar de Lucas. Essa semana eu até publiquei no meu Facebook, tem um filme no Netflix, Paulo, Apóstolo de Cristo, que trata não da vida do Paulo, mas do momento que ele é preso até a sua morte. E tem um significado muito forte as palavras que ele vai ditando para Lucas, tudo que ele aprendeu com Jesus, tudo que ele passou e tudo que ele pregou. Vale a pena assistir.
porque Lucas tem um livro que foi escrito por uma norte-americana que chama-se Médico de Homens e de Almas, né? Que é a história de Lucas. Então vale muito a pena. E a mensagem de Jesus foi divulgada dessa forma. Eu sempre gosto de contar uma história, né? E tinha um turista americano que foi ao Cairo, porque ele queria conhecer um sábio muito famoso que tinha no Cairo. E ele fica imaginando que vai chegar na casa desse sábio e vai encontrar uma vasta biblioteca. E quando ele chega, ele tem uma baita decepção, porque ele encontra uma casa pequena, apenas de 2 cômodos, com uma cama, uma mesa e uma cadeira e bem poucos livros. E ele pergunta para o sábio: mas onde estão seus móveis? Aí o sábio responde: e aonde estão os seus? Aí ele fala: mas eu estou de passagem. Aí o sábio diz para ele: eu também. E para nós encerrarmos, eu vou ler uma mensagem do Chico, que é: tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências das gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque é essa a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. E assim, meus irmãos, na certeza do amparo desses amigos, nós encerramos a nossa fala de hoje com uma mensagem de João, capítulo 11, versículo 25, quando ele diz assim, quando Jesus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gratidão. A seguir, elos que unem, dedicados aos espíritos desencarnados que procuram a nossa casa. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar.
porque é dando que recebemos. Perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de estar entre nós a falange indiana. Falange esta comandada por Arthur, atua através dos nossos pensamentos. Farão também a fluidificação das nossas águas. Portanto, estejamos numa posição confortável para recebê-los. A prece de encerramento com o nosso irmão Gustavo. Vamos elevar os pensamentos ao Cristo em agradecimento por estarmos reunidos, ainda que mentalmente, compartilhando dessa doutrina que nos consola diante desses tempos difíceis. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da encarnação, pelo trabalho, pelo pão em nossa mesa. Pai, suplicamos o amparo,
a cada família que perdeu um ente querido, a cada doente e a cada vítima desse mal que nos assola. Peço também, Senhor, por cada alma que ainda não te conhece. Bendito Deus, que todo aprendizado trazido nesta data permaneça em nossos corações, nos auxiliando no longo caminho da evolução. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes e estaremos juntos na próxima quarta-feira, dia 7 de junho de 2021. Sintam-se todos convidados. Boa noite a todos.